É muito legal que tá no celular. O celular é uma extensão sua hoje em dia. Jogar um jogo desse, que é tão pessoal, numa coisa tão pessoal, torna a experiência muito pessoal. Essa produtora Mountains, uma produtora de jogos. E eles colocam assim: We make games that linger in hearts and minds. O objetivo é outro, não é o objetivo de um Warcraft, sei lá. Que acho que realmente é a proposta. Esse jogo, pra mim, ficou muito... E enquanto eu jogava, super me emocionava, assim, né? De caramba, assim... Te tocava, assim, né? Olá, pessoal. Bem-vindos ao quadro de convidados aqui do canal. Eu sou o Léo, eu estou com o meu co-host Eric, vulgo Eric Queijo. E a gente vai conversar sobre um jogo muito especial, indicação do próprio Eric Queijo. Ele se chama Florence. É um jogo pra celular. Por que a gente tá indicando pra vocês esse jogo? Eu vou falar porque eu indiquei pra você. Eu joguei esse jogo, logo que lançou, eu joguei. Acabei me envolvendo bastante com o jogo. Ele me comoveu bastante. Não era um jogo só divertido, mas era um jogo que você conseguia ter um olhar de empatia e se colocar no lugar. E como o Léo é um grande amigo meu, eu falei, é um jogo que pode trazer à tona sentimentos bacanas, assim. E traz mesmo, assim, eu jogando o jogo, a cada acontecimento dava uns... subia, tipo o Homem-Aranha no trailer dos Vingadores Guerra Infinita. De arrepiar? Dava uma arrepiadinha, assim. E isso é uma linha que eu sinto que tá seguindo no meu canal. Que eu tô falando de coisas que trazem emoções. Sempre, assim. Acho que é uma linha boa de condutor no meu canal. E o Florence é um ótimo exemplo disso. É um jogo que toca muito o coração. Cada movimento que a personagem principal toma, você se identifica e você sente muito. Mas do que se trata Florence? É sobre a banda Florence and the Machine? Não, do que é? Ela é dividida em atos. Nesses 7 atos. O primeiro ato, praticamente, ela apresenta um pouco da personagem, Florence. Que aí já é um ponto bem positivo que eu achei bacana, que é uma personagem asiática. Ela é coreana-americana, né? Não? No seu jogo tava assim? Porque no meu, quando aparecia diálogos, aparecia em chinês. Ah, ela é chinesa-americana, então. Chinês tá certo, legenda... ela é chinesa-americana. Eu que sou Ou chinês. taiwanesa, né? E a mãe dela fala é que não... mandarim, não dá pra ouvir a língua. Mas pelas respostas escritas estavam em chinês. É IEO, né, é o sobrenome dela. A Florence, ela é uma jovem de 25 anos, se eu não me engano, no começo do jogo. E então ela tá passando por coisas que uma pessoa de 25 anos passa, né? Então... ela tá trabalhando, ela... começando, né, o trabalho. É verdade, né? Começando a carreira, ela vai de metrô pro trabalho. Ela tem um pouco dessa coisa que ela tá começando a vida profissional, só que ela tá nessa dúvida de, tipo, seguir alguma coisa que ela ama, ou essa vida de empresa, que, assim, não tô julgando que é uma boa nem ruim, mas a Florence, ela tá nessa dúvida. Esse dilema, né? Já aí tem um dos capítulos desse ato, mostra um pouco da infância dela, né? Mostra como que ela cresceu, e aí mostra lá atrás que ela já tinha um interesse em artes, né? Que ela gostava de fazer essa parte de trabalhos manuais. Aí é legal que até mostra as amiguinhas, que aí o tempo passa e aí as amigas vão saindo da vida dela, né? E é legal como que funciona, né? Porque tá ela, as duas amigas, aí você vai com o seu dedo girando o relógio e elas vão se afastando. Sim. O tempo vai passando, né? Muito bom. Nessas horas eu já ficava arrepiado, assim, porque é muito a realidade. Tipo, amigos seus queridos, tal, quando você era criança, vão se afastando. Então você perde contato, aí hoje em dia você reconecta com o Facebook, mas... E aí entra o segundo ato, que é quando ela conhece uma pessoa. Ela conhece o Krish, que ele é, acho que descendente de indianos, né? E também é bacana porque... Sim, só isso já é legal. A relação de dois personagens que têm etnias que não é tão comumente retratadas. Não é o do padrão. Não é do padrão. Aí eles se conhecem, esse é o segundo ato, e começam a se encontrar. Continua a história deles juntos, basicamente esse relacionamento da Florence com o Krish, e tem todo o desenrolar da história, e a gente não vai dar muito spoiler, mas é uma relação muito real. E aí o relacionamento deles, inclusive, é muito natural. Você sente o relacionamento evoluir, aí tem os altos e baixos, você sente esses altos e baixos. E todo o desenrolar da história até o final é muito assim... Eu acho que esse foi o jogo que eu joguei que eu mais... A cada passo eu sentia muito, assim. Nunca senti tanto, acho, no jogo mesmo. Será que tem um pouco a ver com essa coisa do celular? Porque, tipo, tá no celular é uma coisa minha, assim, muito... Não é um jogo console, assim. É um celular, uma coisa muito íntima. Pessoal. Eu tô jogando uma coisa tão íntima. E aí, sabe, uma coisa que eu carrego comigo em todo lugar. E eu tô jogando essa coisa e eu acho que isso contribuiu mais pra essa minha sensação de estar jogando uma coisa
muito próxima, íntima. É que eu tô repetindo essa palavra várias vezes, mas íntima. Nossa, agora que eu me toquei nisso, realmente, eu acho que por isso que é muito legal que tá no celular. Porque provavelmente você pensar assim, se esse jogo fosse pra PlayStation, por exemplo. Não é tão pessoal. Não ia ter. Acho que por fato você tá segurando, né? Realmente, dentro de um dos textos que eu li que me também motivou a jogar o jogo, e até pra entender melhor o contexto, a própria produtora coloca que é um jogo que lembra muito 500 Dias com Ela, o relacionamento que se constrói e como ele se desenvolve, os altos e baixos. Tem bastante pé no chão, mas não é um pé no chão, vamos ser realistas, sabe, esse pé no chão pessimista, que o relacionamento traz dor, não sei o quê, mas não, uma visão assim bem... Tenta enxergar um lado positivo em tudo. Sim. Inclusive nas coisas ruins enxerga um lado positivo, assim. Sim. Ele é um visual novel, né? Não é um jogo totalmente livre, é um jogo como se fosse um livro, porque ele tem um começo, um meio e um fim. Você não consegue mudar muito o rumo da história. Você tá ali como um leitor. É lógico que as ações que você faz, avança a história, mas você não consegue controlar o personagem ou tomar algumas escolhas ali. Você tá percorrendo as páginas do livro. Ali, né? E aí tem um pouco das interações, né? Como é nesse formato que você não tem essas escolhas, como que você interage então com o jogo? Que seria o equivalente, como que você lê esse livro? Sim, porque quando você tá lendo um livro, você vê que os autores, eles são criativos de uma forma. Então a criatividade deles vem, sei lá, da forma que é escrito, da junção das palavras, da ordem das palavras e tal. Nisso aqui, você percebe que é um outro tipo de criatividade que tem que vir da parte dos criadores, né? E você vê como ele faz isso e quando é bem feito, você fala, nossa, esses caras são bons, né? É bem assim. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é o que eu mais gostei até, é no date que eles estão tendo, que no início, eles estão conversando e você monta a fala deles como se fosse um quebra-cabeça. Então a Florence tá falando uma coisa, então tem a caixinha de diálogo, então tem várias partes que você monta um quebra-cabeça. E à medida que eles começam a ficar mais confortáveis um com o outro, começam a criar uma amizade, vai simplificando o quebra-cabeça. Ou seja, é mais fácil conversar. Sim. Então, por exemplo, eu converso muito bem com você porque nós somos amigos e tal. Mas se a gente acabou de se conhecer, ia ser muito mais difícil. Você toma muito mais cuidado com as palavras que você vai falar e como você vai montar o diálogo, né? O cara que tá vendo a visual novel, que tá interagindo lá, você sente o que os personagens estão sentindo. Sim, isso sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra. É um diálogo com imagens ali, né? Deixa eu tentar falar uma maneira mais genérica pra não dar spoiler também, tá? Pra proteger a experiência do jogo. Tem momentos que você precisa tomar algumas escolhas, né? Muitos momentos, essa escolha é você não tomar uma escolha. Sim. É você não fazer alguma coisa. Ou é você fazer e depois desfazer alguma coisa que você fez. Achei muito criativo e bem universal. O que eu acho muito legal é que, assim, não é um desenho que você olha e fala complexo. Essa é a palavra certa? Complexo? Bom, não é tão complexo, mas a simplicidade, eu acho, dele, da arte, traz uma vibe muito diferente pra mim, que eu acho positiva. E eu não disse nada com o que eu falei agora, mas... Uma coisa singela, né? Não é uma coisa rebuscada e complexa, né? Exato. Até assim, os cenários, eles não são cenários super detalhados que tem o fundo, eles parecem uma aquarela. Esse designer, ele chama Ken Wong. Ele participou da equipe que fez o Mountain Valley. Fica a dica aí pro Léo, pra todos vocês também jogar o Mountain Valley, que é um jogo fantástico. Ele é um jogo, se fosse resumir, é como se você estivesse jogando os quadros do Asher, que tem uma mecânica que você é um bonequinho que você tem que andar em estruturas impossíveis, né? Que realmente é muito do Asher. E aí esse designer, eu acho que é legal porque ele traz essa linguagem, coisa simples, mas realmente artística, assim. Não é só ser bonito, mas é uma estética diferente, né? A estética desse daqui chama muita atenção. Sim. Acho que isso que eu quis dizer na minha primeira fala ali, que ficou meio confusa, que é... A princípio, você olha, parece um pouco simples, assim, mas é nessa simplicidade que tá a força. Porque simples não é simplório. Tem uma coisa assim, ele é simples, mas não é simplório. E também, talvez que com a simplicidade, você consegue prestar mais atenção no que é realmente o importante. Que não é só o desenho, mas é o que tá acontecendo ali, né? Aqueles personagens, como eles interagem. É verdade. Tem a ver com a história um pouco. A história, ela tem a essência, né? Não é uma história que trata de uma coisa específica, é essência, assim. É uma coisa bem íntima e bem simples também. Sim. Não simplória, simples. Sim. A trilha, né? A trilha, ela é muito imersiva. E ela é simples, ela
Também, é um sim. piano, é um violoncelo ali, mas que se você joga sem som, se joga com som, nossa, são experiências totalmente diferentes, né? Tudo casa muito bem. A história, que é uma coisa que não tem complexidades, é bem a vida. Aí a arte também é assim, a trilha é assim, A escolha de fontes, né? a escolha de fontes. Até quando chega nos créditos, é super leve e dá pra ver que a equipe que montou o jogo, ela fez com muito carinho, assim, né? dá Tipo, pra ver no bastante. mínimo detalhe. Esse jogo, por ser um jogo como uma visual novel, eu entendo que você não pode binge play, você não pode jogar ele do começo ao fim sem parar. Porque não dá tempo de você absorver, assim, o que tá acontecendo. Eu jogava, assim, um pouquinho cada dia, né? Em doses homeopáticas, assim, pra até absorver aquilo, refletir naquilo. O que você fazia? Um capítulo por dia? Tipo, Eu tentava, mas às vezes não dava. Eu ia fazer uns 2, tal, não Certo. tentava passar muito disso. eu joguei tudo ontem. mas esse jogo em particular, eu acho que a forma que ele jogou, que o Eric jogou é melhor. Inclusive tem a ver com a própria proposta do jogo. Eu acho que tem uma coisa do tempo, né? Eu acho que você indo absorvendo aos poucos e dar tempo também te faz, eu acho, criar uma relação mais forte com os personagens. Sim. Quando você joga muito rápido, você já... Por exemplo, eu acho que daqui a 2 semanas eu já vou esquecer muita coisa. Assim. Sim. Você vai lembrar mais. Mas é que assim, eu sou uma pessoa que... Quando o negócio tá disponível pra mim, eu vejo, eu não consigo segurar, entendeu? Ou seja, se você tem força de vontade, autovontade própria, ou seja, muita vontade própria, autocontrole, você vai gostar mais desse jogo do que eu, ou do que alguém que joga tudo de uma vez só. É um grande exercício de autodescoberta, porque você consegue realmente se colocar no lugar do personagem que tá lá, você consegue ter uma empatia bem forte, né? Pelo que tá acontecendo na história. Tem uma frase que eu li, que é um jogo que não é só sobre relacionamentos, mas é sobre um pouco a vida em si, né? Um recorte da vida, que mostra vários dilemas, como o tempo pode ser às vezes cruel e também ao mesmo tempo amadurecer e ajudar a você superar. A princípio parece que é um jogo só sobre um relacionamento amoroso, mas acho que é um pouco jogo sobre ser humano. Esse canal tá seguindo muito essa linha de falar sobre produções e histórias, coisas pra você consumir que te fazem sentir de alguma forma, fazem você ter uma reflexão sobre ser humano, por assim dizer. Por isso que eu falo muito de masculinidade, essas coisas, porque eu quero falar que um homem sentir, um homem ficar triste, um homem chorar, demonstrar afeto, demonstrar tristeza, demonstrar medo é bom também. Então o canal tá seguindo muito essa linha, eu acho, de sentimentos, né? E eu acho que o Florence é um jogo que tenta transmitir sentimentos na sua essência, assim mesmo. E ele faz muito bem. Eu acho que provavelmente um dos jogos que mais faz isso. Cada clique assim que eu dava, avançava na história, eu sentia muito o que ele queria me passar e o que a Florence sentia. É um jogo que tá disponível tanto pra Android quanto pro iPhone. E só que é um jogo pago. Sim, é um jogo pago, mas é baratinho. E assim, esse é um tipo de jogo, não baixe por meios piratas. Não baixe pirata. Baixe o jogo pela App Store, pela Google Play, compre o jogo, apoie essa desenvolvedora, essas pessoas que estão querendo trazer conteúdos realmente, assim, com conteúdo. Porque é assim que eles vão poder trazer mais coisas. Conteúdo, né? Se a gente realmente apoiar aí. Vocês conhecem esse jogo? Conhecem Florence? Já jogaram? Se você já jogou, escreve aqui embaixo a sua experiência. Se você não jogou, tá interessado em jogar, o que você achou? Achou da proposta do jogo? Tem algum jogo que tem essa vibe que você indica? Espero que esse vídeo tenha despertado, né, o interesse em ver outros jogos, né, e ver outros meios que, como o Léo colocou, que a gente pode estar explorando o nosso lado emocional, nosso lado afetivo, essa pegada do canal de trabalhar com isso. Eu acho que é olhar de várias formas, uma música, um jogo, um filme, um livro, né, um anime. Acho que tudo isso, quando a gente olha com um certo olhar, a gente vai conseguir trazer um exercício de empatia e um exercício de reflexão das nossas emoções, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixem de seguir a gente no Instagram. Vai estar aqui embaixo. A gente vai postar coisas emotivas. Eu, pelo menos, pretendo. Eu tô com um projeto de fotografia pra sair há um tempo que ainda não tá saindo, mas vai sair logo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o Léo. E eu sou o Eric. E até a próxima.